Um milionário, em uma noite aparentemente comum, se vê ao lado de sua namorada, pedindo uma carona desesperada após o carro quebrou na estrada deserta. O frio cortante da noite torna tudo ainda mais angustiante, e a frustração começa a tomar conta de seus corações. No entanto, o que eles jamais poderiam imaginar é que a ajuda que chegaria seria nada menos do que um golpe do destino. Um carro se aproxima lentamente e, ao volante, para sua surpresa aterradora, está ninguém, menos do que sua ex-esposa, com dois gêmeos idênticos a ele, um reflexo vivo de seu próprio passado. O que acontece depois vai te surpreender. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva batia com fúria no para-brisa do Mercedes-Benz, uma tempestade digna das entranhas do céu brasileiro. Heitor Almeida apertou o volante com mãos firmes, as mesmas que haviam erguido um império imobiliário do nada, mas agora tremiam, levemente diante da intensidade da tormenta que se abatera nos arredores de Belo Horizonte. Tem certeza de que devemos continuar? Perguntou Yara do banco do passageiro, sua voz quase inaudível sobre o estrondo do vento e da chuva. Aos seus 28 anos, a artista plástica aprendera a ler as expressões de Heitor como se fossem uma de suas próprias telas, e neste momento via algo que raramente aparecia no rosto do empresário: incerteza. Heitor franziu o senho, seus olhos escuros fixos na estrada que se perdia entre cortinas d'água. A rodovia que ligava Belo Horizonte à Vitória havia se transformado num rio turbulento, e os faróis de seu automóvel de luxo mal conseguiam romper a escuridão precoce, trazida pela tempestade torrencial. Só precisamos chegar ao próximo povoado, resmungou, mais para si mesmo do que para ela. Lá podemos esperar a chuva passar. Mas o destino tinha outros planos. Um som metálico e seco emergiu do motor, seguido por uma série de batidas irregulares que aceleraram o coração de Heitor. O Mercedes começou a perder velocidade gradualmente, as luzes do painel piscando como estrelas moribundas. Não, 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 sussurrou Heitor, enquanto dirigia o automóvel para o acostamento. A chuva caía com tamanha intensidade que parecia que o céu inteiro se rachara. Yara observou o perfil tenso de seu namorado, notando como sua mandíbula se contraía daquela maneira peculiar, que indicava que ele estava perdendo o controle da situação. Heitor Almeida, o homem que transformara terrenos baldios em condomínios de luxo, que negociara com os maiores construtores do país, agora se encontrava completamente vulnerável às forças da natureza. Meu celular não pega sinal, anunciou. E era depois de verificar seu aparelho. E o seu? Heitor tirou seu iPhone bruscamente, seus dedos deslizando pela tela com a desesperação de quem está acostumado a ter sempre uma solução ao alcance das mãos. 0 barras de sinal. A tecnologia que regia seu mundo empresarial se tornara inútil naquele momento de crise. Perfeito, rosnou com sarcasmo, batendo no volante com a palma da mão. Simplesmente perfeito. A estrada se estendia desolada em ambas as direções, ladeada por plantações de café que se perdiam na penumbra. Ocasionalmente, os raios iluminavam a paisagem, revelando a imensidão do território mineiro que o cercava. Era belo e assustador ao mesmo tempo, um lembrete de quão pequenos eram em comparação com a vastidão do Brasil. Heitor respirou fundo, tentando recuperar a compostura que o caracterizara nas mais importantes salas de reuniões do país. Aos seus 42 anos, ele havia aprendido que mostrar vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza no mundo dos negócios. No entanto, naquele momento, com Yara o observando com aqueles olhos verdes que pareciam ler cada um de seus pensamentos,
ele se sentiu estranhamente nu. "Teremos que pedir carona", disse finalmente, a palavra soando estranha em seus lábios. Quando fora a última vez que Heitor Almeida dependera da bondade de estranhos? Yara concordou, embora a ideia de sair debaixo daquela chuva torrencial não lhe fosse particularmente atraente. Ela conhecera Heitor numa exposição de arte no Millennium, centro histórico de Belo Horizonte, onde ele comprara 3 de suas obras mais caras sem sequer discutir o preço. Desde então, seu relacionamento havia sido uma mistura fascinante de paixão genuína e oportunidade profissional, embora ela preferisse não examinar muito profundamente qual dos 2 aspectos predominava. "Quer que eu saia primeiro?" ofereceu, percebendo a resistência na postura de Heitor. "Não", respondeu ele com firmeza. "Se vamos fazer isso, faremos juntos." Era uma frase que resumia perfeitamente seu relacionamento. Heitor tomando as decisões importantes, mas a incluindo no processo. Yara aprendera a navegar essa dinâmica, encontrando espaços para sua própria independência dentro da estrutura, que ele inevitavelmente criava à sua volta. O vento uivou com força renovada, balançando o Mercedes como se fosse um brinquedo. A tempestade não dava sinais de enfraquecer. Se acaso, parecia intensificar-se a cada minuto que passava. Heitor olhou para seu relógio Rolex. 6:30 da tarde, embora a escuridão fizesse parecer que era meia-noite. "Está bem", disse, endireitando os ombros. "Esperaremos o próximo veículo passar e pediremos ajuda." Yara o observou enquanto ele se preparava mentalmente para o que viria. Conhecia aquela expressão. Heitor Almeida estava se transformando do homem vulnerável que mostrara momentos antes no estrategista calculista que construíra sua fortuna. Era fascinante e um pouco perturbador ver essa metamorfose. Lá fora, a chuva continuava sua dança selvagem sobre o asfalto brasileiro, alheia aos planos e preocupações dos 2 ocupantes do Mercedes parado. Ao longe, mal visível entre a cortina d'água, uma luz começou a aproximar-se lentamente pela estrada desolada. O destino, com seu humor característico, estava prestes a colocar em marcha uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de Heitor Almeida, embora ele ainda não soubesse. A Kombi familiar que se aproximava pela estrada parecia uma aparição no meio da tempestade. Seus faróis cortavam a escuridão como facas de luz, e o som de seu motor se misturava ao rugido constante da chuva. Heitor endireitou-se em seu assento, preparando-se para sair do Mercedes e fazer sinal para o motorista. "Fica aqui até eu ver se eles param", disse a Yara, seu instinto protetor emergindo automaticamente. Mas antes que ele pudesse abrir a porta, a Kombi começou a reduzir a velocidade. Heitor sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Em seu mundo de negócios, ele sempre tinha o controle das situações, conhecia todos os atores envolvidos. Agora, dependia da generosidade de um completo estranho. A Kombi parou completamente a alguns metros de distância, suas luzes intermitentes piscando como um farol de esperança no meio da tempestade. Heitor respirou fundo, puxou o capuz de sua jaqueta italiana e correu em direção ao veículo que poderia ser sua salvação. O que ele viu quando se aproximou da janela do motorista o deixou completamente paralisado. Cecília Arruda, sua ex-esposa, o olhava com a mesma expressão de choque que ele sentia. Seus olhos castanhos, que um dia haviam sido seu refúgio nos momentos difíceis, agora o observavam com uma mistura de surpresa e algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. O tempo pareceu parar. Apesar da chuva que continuava caindo, implacavelmente. "Heitor", sussurrou ela, sua voz quase inaudível por cima do barulho da tempestade. Atrás de Cecília, nos bancos traseiros da Kombi, Heitor pôde distinguir as silhuetas de 2 crianças. Seus corações batiam em uníssono enquanto seus olhos se adaptavam à penumbra do interior do veículo. O que ele viu a seguir o atingiu,
com mais força do que qualquer vendaval. Dois rostos idênticos, que eram uma cópia exata do seu aos 8 anos de idade. Os gêmeos o observavam com curiosidade inocente, sem saber que estavam olhando para seu pai pela primeira vez em suas vidas. Tinham seus mesmos olhos escuros, a mesma forma do nariz, até mesmo a mesma maneira de inclinar ligeiramente a cabeça quando algo chamava sua atenção. "Mamãe, quem é aquele senhor?" perguntou uma das crianças, sua voz clara e melodiosa. Cecília fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para enfrentar um momento que temera durante anos. É alguém que conheci há muito tempo, respondeu finalmente, evitando o olhar de Heitor. O empresário ficou ali, debaixo da chuva torrencial, sentindo como se toda a sua vida tivesse sido reorganizada em questão de segundos. Esses eram seus filhos, as crianças que ele acreditara que o rejeitavam, que não queriam saber nada dele, estavam ali o olhando com a curiosidade natural da infância. "Precisam de ajuda?" perguntou Cecília, tentando manter um tom neutro, embora Heitor pudesse detectar o tremor em sua voz. "Sim, nosso carro quebrou", conseguiu articular Heitor, apontando para o Mercedes parado. "Você poderia nos levar até a cidade mais próxima?" Cecília hesitou por um momento. Heitor pôde ver o conflito em seus olhos. A parte dela que queria ajudar alguém em apuros, lutando contra a parte que queria proteger seus filhos das complicações que a presença de seu pai biológico poderia trazer. "Por favor, mamãe", interveio o outro gêmeo. "Está chovendo muito e o senhor vai ficar doente." A compaixão natural das crianças inclinou a balança. Cecília assentiu lentamente. "Está bem. Subam." Heitor correu de volta para o Mercedes, onde Yara o esperava ansiosamente. "O que foi?" "Você está branco", comentou ela, notando a palidez de seu rosto. "É complicado", respondeu Heitor, tentando processar o que acabara de acontecer. "A motorista é alguém que eu conheço. Ela vai nos levar para a cidade." Yara franziu o senho diante da evasiva de Heitor, mas a urgência de sair da tempestade prevaleceu sobre sua curiosidade. Ambos correram em direção à Kombi, encharcando-se completamente nos poucos metros que os separavam do veículo. Ao subir na Kombi, Yara imediatamente notou a tensão no ambiente. Cecília mantinha suas mãos firmemente agarradas ao volante, enquanto Heitor sentara-se no banco do passageiro da frente, seu corpo rígido como uma estátua. "Oi", cumprimentou Yara, cordialmente, tentando aliviar a tensão. "Muito obrigada por nos ajudar." "Eu sou Yara." "Cecília", respondeu a arquiteta brevemente, sem tirar os olhos da estrada. Os gêmeos, curiosos por natureza, viraram-se para observar os recém-chegados. Yara sorriu calorosamente para eles, mas sua expressão mudou gradualmente, quando ela notou a semelhança inconfundível entre as crianças e Heitor. Seus olhos se moveram rapidamente entre os rostos, processando a semelhança que era impossível de ignorar. "Como vocês se chamam?" perguntou Yara às crianças, sua voz carregada de uma curiosidade que ia além da simples cortesia. "Eu sou Gael", respondeu a criança mais extrovertida. "E ele é Bento." "Prazer, Gael e Bento", respondeu Yara, embora sua mente estivesse trabalhando a toda velocidade, tentando entender a conexão entre aquelas crianças e Heitor. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensões não expressas. Heitor olhava pela janela, observando como as plantações de café se desfaziam na distância, enquanto internamente lutava com emoções que mantivera enterradas durante anos. Cecília dirigia com concentração extrema, como se cada giro do volante exigisse toda a sua atenção. Os gêmeos conversavam em sussurros entre si, fazendo perguntas ocasionais sobre os estranhos que haviam subido em seu veículo. Yara, por
Sua vez, começava a juntar as peças do quebra-cabeça. O comportamento estranho de Heitor, a tensão palpável entre ele e Cecília e, acima de tudo, a semelhança física inconfundível entre Heitor e as crianças. Uma suspeita começava a se formar em sua mente, uma possibilidade que explicaria muitas coisas sobre o homem com quem compartilhara os últimos 2 anos de sua vida. "Para onde vocês estavam indo?" perguntou Cecília, quebrando o silêncio incômodo. "Para a cidade", respondeu Heitor laconicamente. "Nós vamos para Ouro Preto", acrescentou Cecília. "Posso deixá-los na rodoviária." A conversa superficial continuou por vários minutos, cada palavra carregada de subtextos e emoções não expressas. Heitor se encontrava numa situação completamente nova para ele. Pela primeira vez em anos, ele não tinha controle sobre o que estava acontecendo, não podia planejar nem manipular os eventos a seu favor. Os gêmeos, alheios às complexidades do mundo adulto, continuaram sua conversa infantil, ocasionalmente fazendo comentários sobre a tempestade ou perguntando quanto faltava para chegar em casa. Cada palavra que pronunciavam era como uma facada no coração de Heitor, lembrando-o de tudo o que ele havia perdido, de tudo o que nunca tivera a oportunidade de experimentar. A Kombi avançava lentamente pela estrada inundada, carregando consigo não apenas 4 pessoas fisicamente, mas também o peso de segredos, ressentimentos e oportunidades perdidas que estavam prestes a mudar para sempre a vida de todos os envolvidos. A viagem para Ouro Preto havia se tornado uma travessia emocional mais complexa do que qualquer negociação que Heitor enfrentara em sua carreira empresarial. Cada quilômetro percorrido carregava consigo o peso de 8 anos de ausência, de perguntas sem respostas e de uma paternidade que fora negada não por escolha, mas por ignorância. Gael, o mais extrovertido dos gêmeos, havia começado a fazer perguntas inocentes que cortavam o ar tenso do veículo como vidros afiados. "O senhor também mora em Belo Horizonte?" perguntou ao empresário, virando-se em seu assento para olhá-lo diretamente. Heitor sentiu sua garganta se fechar. Os olhos da criança eram exatamente como os seus, com aquela mesma intensidade curiosa que ele se lembrava de ter naquela idade. "Sim, eu moro lá", respondeu cuidadosamente, consciente de que cada palavra poderia ter consequências imprevistas. "E o senhor faz o quê?", continuou Gael, com a naturalidade de uma criança que não entende as complexidades do mundo adulto. "Trabalho na construção", disse Heitor, simplificando drasticamente sua descrição profissional. Cecília apertou o volante com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos. Yara observava a interação com crescente compreensão, as peças do quebra-cabeça encaixando de maneira inquietante em sua mente. Bento, mais tímido que seu irmão, estivera desenhando num caderno durante grande parte da viagem. De repente, o lápis lhe escapou das mãos molhadas pela umidade e o caderno caiu no chão da Kombi. Heitor, num impulso instintivo, abaixou-se para pegá-lo. O que ele viu na página aberta o deixou sem fôlego. Era um desenho infantil de uma família, uma mulher, 2 crianças idênticas e uma figura masculina desenhada com linhas mais tênues, quase transparente, mas com características físicas inconfundivelmente semelhantes às suas. O pai ausente tinha os mesmos olhos escuros, a mesma estrutura facial, até mesmo o mesmo cabelo ondulado que Heitor. "Este é seu desenho?", perguntou Heitor com voz rouca, segurando-o com mãos trêmulas. Bento assentiu timidamente, estendendo a mão para recuperar seu caderno. "É minha família", explicou a criança. "A mamãe diz que o papai está trabalhando muito longe e que por isso não pode nos visitar muito." As palavras da criança atingiram Heitor como um martelo. Cecília construíra uma mentira protetora, uma versão suavizada da realidade que evitava explicar o abandono completo.
As crianças não o rejeitavam, simplesmente não sabiam que ele existia como uma opção real em suas vidas. Yara, que conseguira ver o desenho por cima do ombro de Heitor, finalmente conectou todos os pontos. A semelhança física, a tensão entre Heitor e Cecília, a idade das crianças, tudo fazia sentido de uma maneira que a encheu de uma mistura de choque, traição e compreensão. Heitor, sussurrou Yara, sua voz carregada de uma intensidade que só ele pôde detectar. Precisamos conversar. Cecília observou pelo espelho retrovisor, notando a expressão de Yara. A arquiteta temera aquele momento durante anos. O momento em que a nova vida de Heitor colidisse com a realidade de sua paternidade oculta. Quantos anos vocês têm? Perguntou Yara diretamente às crianças, embora sua pergunta fosse dirigida tanto a Cecília quanto a Heitor. 8, respondeu Gael orgulhosamente. Fazemos aniversário em 15 de maio. Heitor fechou os olhos. Ele se lembrava perfeitamente daquela data. Eles haviam sido concebidos logo antes de sua separação definitiva de Cecília, durante uma de suas últimas tentativas de reconciliação. A cronologia encaixava perfeitamente, confirmando o que ele já sabia em seu coração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A chuva havia começado a diminuir ligeiramente, mas a tempestade emocional no interior da Kombi se intensificava a cada minuto que passava. Mamãe, por que todo mundo está tão quieto? Perguntou Bento com a percepção intuitiva das crianças para detectar tensões adultas. Cecília respirou fundo, procurando as palavras adequadas. Às vezes os adultos precisam de tempo para processar as coisas importantes, respondeu diplomaticamente. Heitor virou-se para olhar diretamente para Cecília, seus olhos cheios de perguntas que haviam se acumulado durante 8 anos. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer, mas aquela palavra continha universos de dor, confusão e perda. Cecília manteve o olhar fixo na estrada, mas Heitor pôde ver como seus olhos se encheram de lágrimas. Não aqui, respondeu ela em voz baixa. Não na frente deles. A Kombi continuou seu avanço para Ouro Preto, carregando consigo não apenas 4 pessoas fisicamente, mas também o peso de decisões passadas, segredos guardados e um futuro incerto que acabara de se tornar infinitamente mais complicado. Yara olhava pela janela lateral, processando o fato de que o homem que amava havia sido pai durante 8 anos sem saber. Enquanto Heitor lutava com a constatação de que havia perdido os primeiros anos de vida de seus filhos por uma decisão que nem mesmo tomara conscientemente. Os gêmeos, alheios à magnitude do momento que estavam vivendo, continuaram sua conversa infantil, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A rodoviária de Ouro Preto apareceu como um oásis de luzes no meio da tempestade que começava a ceder. Cecília parou a Kombi sob o teto da área de desembarque, onde alguns passageiros esperavam refugiados da chuva persistente. O ar dentro do veículo havia se tornado denso, carregado de tensões não resolvidas e palavras que lutavam para sair. Aqui vocês podem pegar um ônibus de volta para Belo Horizonte, anunciou Cecília, mantendo sua voz deliberadamente neutra. Heitor não se moveu do banco. Sabia que aquele poderia ser seu único momento para obter respostas, para entender como havia vivido 8 anos sem conhecer a existência de seus próprios filhos. Cecília, precisamos conversar, disse com firmeza, usando o tom que empregava nas negociações mais importantes de sua carreira. Não há nada para conversar, respondeu ela rapidamente, mas a tensão em sua voz traía seus verdadeiros sentimentos. Os gêmeos observavam a troca de olhares com curiosidade crescente. Gael, sempre o mais direto, perguntou: Mamãe, você conhece este senhor?
Cecília fechou os olhos momentaneamente, como se estivesse reunindo forças para uma batalha que evitara durante anos. Sim, filho, conheci ele há muito tempo. Yara, que havia permanecido em silêncio, processando a magnitude da situação, finalmente falou: Heitor, acho que seria melhor conversarmos a sós primeiro. Mas Heitor estava além das considerações diplomáticas. A imagem do desenho de Bento permanecia gravada em sua mente. Um pai fantasma desenhado com amor e esperança por uma criança que nunca conhecera seu verdadeiro pai. Por que você nunca me disse que estava grávida? Perguntou diretamente, sua voz carregada de anos de dor acumulada. Cecília sentiu como se o ar tivesse sido sugado do veículo. As crianças a olhavam com confusão, processando palavras que não entendiam completamente, mas que claramente tinham grande importância para os adultos. Heitor, por favor, sussurrou Cecília, indicando com os olhos os gêmeos. Não, respondeu ele com firmeza. Perdi 8 anos, 8 anos de suas vidas, de vê-los crescer, de ser seu pai. Mereço uma explicação. Bento, o mais sensível dos gêmeos, começou a entender que algo muito importante estava acontecendo. Ele se aproximou mais de sua mãe, buscando proteção instintiva. Senhor, o senhor é nosso pai? Perguntou com a clareza devastadora da inocência infantil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a chuva pareceu parar naquele momento, como se a natureza mesma respeitasse a magnitude da pergunta. Cecília respirou fundo, sabendo que não havia mais como evitar a conversa que temera durante anos. Sim, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Ele é o pai de vocês. Gael e Bento se olharam, processando esta informação com a rapidez adaptativa das crianças. Para eles, o conceito de pai havia sido abstrato durante toda a sua vida, uma figura distante que trabalhava em lugares impossíveis de visitar. Por que o papai nunca veio nos ver? Perguntou Gael com curiosidade genuína, sem o ressentimento que um adulto teria demonstrado. Heitor sentiu como se seu coração estivesse se despedaçando. A pergunta inocente da criança continha anos de ausência, de aniversários perdidos, de primeiras palavras que ele nunca ouvira. Porque eu não sabia que vocês existiam, respondeu Heitor, olhando diretamente para Cecília. Sua mãe nunca me disse que ia tê-los. Cecília sentiu os olhares de todos sobre si. Yara a observava com uma mistura de compreensão e julgamento. Heitor com dor e confusão, e os gêmeos com a expectativa de uma explicação que pudessem entender. Quando eu soube da gravidez, você já tinha deixado bem claro que não queria uma família, disse Cecília, sua voz tremendo. Você estava completamente focado na sua empresa, trabalhava 18 horas por dia. Toda vez que eu mencionava ter filhos, você mudava de assunto ou ia embora de casa. Mas isso não te dava o direito de tomar a decisão por mim, replicou. Heitor, embora parte dele reconhecesse a verdade nas palavras de Cecília. E o que teria acontecido? Perguntou Cecília com uma intensidade que surpreendeu a todos. Você teria deixado sua empresa? Teria estado presente para as noites sem dormir, as doenças, as crises? Ou teria continuado esperando que eu cuidasse de tudo, enquanto você construía seu império? Os gêmeos observavam esta troca como se fosse uma peça de teatro que não entendiam completamente, mas que claramente envolvia emoções muito intensas. Yara se sentiu como uma intrusa naquele momento familiar, mas também como alguém que precisava entender completamente em que tipo de relacionamento se envolvera. O Heitor que ela conhecia era controlador e ambicioso, mas também capaz de grande generosidade e ternura. No entanto, a versão que Cecília descrevia era mais fria, mais distante. Eu tinha o direito de saber, insistiu Heitor. Eu tinha o direito de decidir que tipo de pai queria ser. E eu não tinha o direito de protegê-los de um pai que poderia abandoná-los quando sua carreira se tornasse mais importante?
respondeu Cecília. A conversa havia chegado ao núcleo da dor que causara a separação original, a incapacidade de Heitor de equilibrar suas ambições pessoais com as necessidades familiares e a decisão de Cecília de proteger seus filhos daquela instabilidade emocional. Os gêmeos, finalmente abrumados pela intensidade emocional do momento, se aconchegaram junto à sua mãe. Para eles, o mundo havia mudado completamente em questão de minutos, e eles não tinham certeza se aquela mudança era boa ou ruim. Heitor olhou para seus filhos, realmente os vendo pela primeira vez, e percebeu que qualquer decisão que tomasse a partir daquele momento afetaria não apenas sua própria vida, mas a dessas duas pequenas pessoas que carregavam seu sangue e seu rosto, mas que eram completos estranhos para ele. As semanas que se seguiram ao encontro fortuito na estrada se tornaram um labirinto emocional para todos os envolvidos. Heitor havia retornado a Belo Horizonte com mais perguntas do que respostas, e uma obsessão que consumia cada momento de seu dia. Como se aproximar dos filhos que acabara de descobrir. Seu luxuoso apartamento no bairro nobre da cidade, que antes fora seu santuário de sucesso e controle, agora se sentia vazio e frio. As paredes de vidro que ofereciam vistas panorâmicas de Belo Horizonte o lembravam constantemente da distância que o separava de Gael e Bento, que viviam numa modesta casa colonial, num povoado a 2 horas de distância. Yara havia permanecido incomumente quieta desde aquela noite. Seu ateliê, localizado no bairro boêmio de Ouro Preto, havia se tornado seu refúgio enquanto processava a complexidade de sua situação. As pinturas que criava durante aquele período refletiam turbulência emocional, traços agressivos em tons escuros que contrastavam dramaticamente com seu trabalho anterior. "Você vai continuar agindo como se nada tivesse acontecido?" perguntou ela numa tarde, enquanto Heitor revisava obsessivamente seu telefone, esperando mensagens que nunca chegavam. Heitor levantou os olhos dos documentos legais que havia estado estudando. Ele havia contratado o melhor advogado de família de Minas Gerais para explorar suas opções, mas cada consulta terminava com a mesma conclusão desanimadora. Anos de ausência documentada trabalhavam contra ele. "Estou tentando entender. Meus direitos", respondeu, evitando o contato visual direto. "E os meus direitos?", replicou Yara, deixando seu pincel e girando-se para enfrentá-lo. "Eu tenho o direito de saber por que sua ex-esposa é tão importante que você não consegue se concentrar em mais nada." A pergunta atingiu Heitor em um ponto vulnerável que ele mesmo não quisera examinar. Durante as noites de insônia, ele encontrara sua mente vagando não apenas para os gêmeos, mas também para Cecília. A mulher que vira na Kombi era diferente da que ele se lembrava. Mais forte, mais independente, com uma serenidade que nunca tivera durante seu casamento turbulento. "Não se trata de Cecília", mentiu Heitor. "Se trata dos meus filhos." "Nossos filhos?", perguntou Yara com ironia. "Porque é isso que eles são, certo? Parte da nossa vida juntos que você simplesmente esqueceu de mencionar." Heitor levantou-se do sofá, caminhando em direção à janela. A cidade se estendia diante dele como um reino que ele conquistara, mas que agora se sentia insignificante comparado à aprovação de 2 crianças de 8 anos. "Eu não sabia, Yara. Você tem que acreditar em mim." "Eu acredito", disse ela suavemente. "Mas isso não torna a situação menos complicada para nós." Enquanto isso, no povoado onde viviam Cecília e os gêmeos, a vida havia tomado um rumo igualmente complexo. As crianças haviam bombardeado a mãe com perguntas sobre seu pai recém-descoberto, cada uma mais direta que a anterior. "Por que o papai nunca veio nos nossos aniversários?", perguntara Bento na noite anterior, enquanto Cecília os ajudava com a lição de casa. "Ele vai vir morar com a gente agora?",
acrescentara Gael com a esperança típica da infância. Cecília havia navegado aquelas conversas com a diplomacia de uma mãe que quer proteger seus filhos sem mentir completamente para eles. Mas cada pergunta a obrigava a confrontar suas próprias decisões e as consequências não intencionais de suas escolhas. Seu escritório de arquitetura, um espaço modesto mas funcional, anexo à sua casa, havia se tornado seu refúgio durante as tardes. Os projetos em que trabalhava, principalmente projetos de habitação social para a prefeitura, exigiam uma concentração que a ajudava a processar a complexidade de sua situação pessoal. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. O número na tela a fez hesitar antes de atender. Alô, Cecília. A voz de Heitor, através do telefone, a transportou imediatamente para sua juventude, quando aquela mesma voz havia sido capaz de fazê-la sentir segura e amada. O que você quer, Heitor? Quero ver meus filhos, disse ele diretamente. Quero conhecê-los. Cecília fechou os olhos, sabendo que aquele momento era inevitável desde aquela noite na estrada. Não é tão simples assim. Por que não? São meus filhos, Cecília. Eu tenho direitos. Direitos se conquistam, replicou ela. Não se reivindicam depois de 8 anos de ausência. Ausência involuntária, corrigiu Heitor. Se eu soubesse... O quê? Interrompeu Carmen. Você teria mudado? Teria colocado a família antes da empresa? Teria estado presente? Nas noites difíceis, nas doenças, nos medos noturnos? Roberto ficou em silêncio, pois ambos sabiam que aquelas eram perguntas para as quais ele não tinha respostas convincentes. Quero tentar, disse finalmente. Mereço a oportunidade de tentar. Carmen olhou para a sala onde Diego e Mateus brincavam com seus blocos de construção, construindo castelos imaginários com a concentração séria de pequenos arquitetos. Eram crianças felizes, estáveis, que haviam crescido sem a tensão constante que havia caracterizado seu casamento com Roberto. Uma visita, disse finalmente, supervisionada 1 hora, aos sábados à tarde. Carmen, essas são minhas condições, interrompeu ela. Se você realmente mudou, você vai provar aos poucos. Roberto aceitou, sabendo que era o primeiro passo em um caminho longo e incerto rumo à paternidade, que ele havia perdido e que desesperadamente queria recuperar. O sábado chegou com uma luminosidade que contrastava dramaticamente com a tempestade que havia reunido a família, fragmentada pela primeira vez. Roberto havia passado a semana se preparando para este momento com a mesma meticulosidade que empregava em suas apresentações mais importantes, mas nenhuma estratégia empresarial o havia preparado para a ansiedade que sentia enquanto dirigia para o interior de Minas Gerais, onde seus filhos viviam. O Mercedes havia sido substituído por um carro mais modesto, uma decisão consciente para não intimidar ou criar contrastes incômodos. Roberto havia aprendido, através de consultas com psicólogos infantis, que os primeiros encontros seriam cruciais para estabelecer uma relação saudável com Diego e Mateus. A casa de Carmen ficava em uma rua de paralelepípedos ladeada por jacarandás, suas flores roxas criando um tapete natural que rangia sob os pneus. A arquitetura colonial da casa refletia o gosto de Carmen. Linhas limpas, cores terrosas e uma integração harmoniosa com o meio ambiente que era completamente oposta ao modernismo frio dos empreendimentos imobiliários de Roberto. Quando parou em frente à casa, Roberto pôde ver através da janela aberta os gêmeos brincando na sala. Diego construía uma torre com blocos, enquanto Mateus desenhava em seu caderno, o mesmo onde havia criado o retrato fantasmagórico de seu pai ausente. A cena doméstica era tão natural e perfeita que Roberto sentiu uma pontada de dor ao perceber quantas cenas semelhantes ele havia perdido. Carmen saiu para recebê-lo antes mesmo que ele pudesse tocar a campainha. Vestia um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos,
E Roberto percebeu que ela havia perdido o ar de tensão constante que ele se lembrava de seus últimos anos de casamento. A vida sem ele, por mais doloroso que fosse admitir, parecia ter lhe feito bem. 1 hora, lembrou Carmen, e eu fico presente. Roberto assentiu, entendendo que aquelas regras não eram negociáveis. Carmen o guiou para a sala, onde os gêmeos o olharam com curiosidade misturada à timidez. Filhos, vocês já sabem quem é o Sr. Roberto, disse Carmen suavemente. Ele veio visitá-los. Diego, sempre o mais extrovertido, se aproximou. Primeiro, o senhor constrói casas como as dos meus blocos? Perguntou, apontando para sua torre cambaleante. Roberto se abaixou para ficar na altura da criança, consciente de que aquele momento poderia determinar o tom de todo o seu relacionamento futuro. Sim, mas as minhas são muito maiores, respondeu com um sorriso genuíno. Você gosta de construir? Diego assentiu entusiasmado e começou a explicar sua arquitetura de blocos com a seriedade de um verdadeiro engenheiro. Roberto ouviu, cada palavra, como se fosse a apresentação mais importante de sua vida, fazendo perguntas que demonstravam respeito pela criatividade da criança. Mateus, mais reservado, observava de longe enquanto continuava desenhando. Roberto percebeu que a criança o olhava de soslaio ocasionalmente, como se estivesse comparando a realidade com alguma imagem mental que havia construído. O que você está desenhando, Mateus? Perguntou Roberto depois de alguns minutos. A criança hesitou, olhando para sua mãe em busca de permissão. Carmen assentiu suavemente e Mateus se aproximou lentamente, segurando seu caderno contra o peito. É um barco, disse finalmente, mostrando um desenho de um veleiro navegando em águas turbulentas. É muito bom, comentou Roberto sinceramente. Você gosta de navegar? Nunca estive em um barco, admitiu Mateus. Mas eu gosto de imaginar que viajo para lugares distantes. A inocência da resposta atingiu Roberto profundamente. Ali estava seu filho, sonhando com aventuras e viagens, enquanto ele havia viajado pelo mundo em jatos particulares, sem saber que tinha alguém que compartilhava seus genes e possivelmente seus sonhos. Eu também gosto de viajar, disse Roberto. Talvez um dia possamos ir juntos ver o oceano. Os olhos de Mateus se iluminaram com uma esperança que fez Roberto sentir simultaneamente alegria e uma responsabilidade avassaladora. Carmen observava a interação com expressões que mudavam entre proteção materna e algo que poderia ser nostalgia. Durante a meia hora seguinte, Roberto mergulhou completamente no mundo de seus filhos. Ajudou Diego a construir uma cidade completa com blocos, explicando-lhe conceitos básicos de engenharia de uma maneira que a criança pudesse entender. Com Mateus, discutiu seus desenhos, sugerindo técnicas que havia aprendido com Sofia e descobrindo que a criança tinha um talento natural para capturar emoções em suas obras. Mas foi Diego quem fez a pergunta que mudou tudo. Por que o senhor não veio nos visitar antes? O silêncio que se seguiu foi denso. Carmen se tensionou, se preparando para intervir se necessário. Roberto olhou para a criança, consciente de que sua resposta poderia estabelecer a base de confiança ou desconfiança para o futuro. Porque eu cometi um erro muito grande, respondeu honestamente. Eu não sabia que vocês existiam, e quando eu soube, eu percebi que havia perdido muito tempo valioso. Mas agora o senhor vai vir mais vezes? Perguntou Mateus, com a vulnerabilidade de uma criança que havia aprendido a não esperar muito. Se sua mãe permitir, e se vocês quiserem, eu gostaria muito de vir visitá-los todas as semanas, respondeu Roberto olhando para Carmen. Os gêmeos olharam para sua mãe com olhos suplicantes. Carmen se encontrou em uma posição impossível. Proteger seus filhos de uma possível desilusão futura ou dar a eles a oportunidade de conhecer seu pai. Vamos ver como as coisas vão,
respondeu diplomaticamente. Quando a hora terminou, Roberto se sentiu como se tivesse vivido uma vida inteira. Os gêmeos o despediram com abraços tímidos, mas genuínos, e ele prometeu voltar na semana seguinte. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, Roberto percebeu que sua perspectiva sobre o sucesso havia mudado fundamentalmente. As conquistas profissionais que ele havia perseguido com tanta determinação empalideciam em comparação com o sorriso de Diego quando ele havia terminado sua cidade de blocos, ou a maneira como Mateus havia começado a confiar o suficiente para lhe mostrar seus desenhos mais pessoais. Mas ele também entendia que havia começado o processo mais difícil de sua vida: ganhar o amor e a confiança de duas crianças que não tinham nenhuma razão para acreditar nas promessas de um pai que havia estado ausente a vida toda. As visitas semanais haviam se tornado o centro gravitacional da vida de Roberto. Durante 2 meses, todos os sábados ele viajou religiosamente para o interior de Minas Gerais, construindo lentamente pontes de confiança com Diego e Mateus. As crianças haviam começado a esperá-lo com genuína expectativa, e Carmen havia começado a relaxar sua supervisão, permitindo que Roberto os levasse para o parque próximo sob seus cuidados. No entanto, foi durante uma dessas expedições que Roberto descobriu a informação que mudaria tudo. Estavam sentados em um banco do parque, compartilhando sorvetes, quando Mateus começou a tossir persistentemente. A princípio, Roberto pensou que era apenas o frio do sorvete, mas a tosse continuou, tornando-se mais profunda e preocupante. "Você está bem, meu filho?" perguntou Roberto, usando pela primeira vez o termo carinhoso que ele havia ouvido Carmen usar. "Sim", respondeu Mateus entre acessos de tosse. "Às vezes acontece. Mamãe diz que eu tenho asma." Diego, com a naturalidade de alguém acostumado à condição de seu irmão, explicou: "Mateus tem que usar um inalador especial. Às vezes à noite ele não consegue respirar direito e mamãe tem que levá-lo ao médico." Roberto sentiu uma pontada de culpa e preocupação. Durante 8 anos, seus filhos haviam enfrentado desafios médicos e ele não havia estado lá para ajudar, para se preocupar, para tomar decisões importantes sobre o bem-estar deles. "E o médico disse que está tudo bem?" perguntou, tentando manter sua voz calma. "Mamãe diz que eu preciso de um tratamento especial, mas é muito caro", respondeu Mateus com a honestidade desconcertante das crianças. "Por isso, às vezes temos que esperar." Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. A imagem de Mateus lutando para respirar o perseguia, junto com a constatação de que Carmen havia estado enfrentando essas crises médicas completamente sozinha. No dia seguinte, ele contratou discretamente um investigador particular, não para espionar, mas para entender completamente a situação financeira e médica de seus filhos. O que ele descobriu o devastou. Carmen trabalhava em 3 projetos arquitetônicos simultaneamente, aceitando qualquer encomenda disponível para manter a economia familiar à tona. Os registros médicos mostravam que Mateus precisava de um tratamento especializado que custava o equivalente a 6 meses do salário de Carmen. Ela havia estado adiando o tratamento, esperando economizar dinheiro suficiente. Os relatórios financeiros revelavam uma mulher orgulhosa que havia recusado a ajuda de sua família, determinada a criar seus filhos independentemente. Mas a realidade era que ela estava no limite de seus recursos, sacrificando suas próprias necessidades para cobrir as dos gêmeos. Roberto se viu em um dilema moral devastador. Ele tinha os recursos para resolver imediatamente todos os problemas financeiros de seus filhos, mas qualquer oferta de ajuda poderia ser interpretada como manipulação ou uma forma de comprar seu caminho para a família. Enquanto isso, Sofia havia notado a mudança em Roberto. Suas visitas ao seu ateliê de arte
haviam se tornado distraídas, suas conversas interrompidas por preocupações que ele não compartilhava completamente. "Você vai me contar o que está acontecendo de verdade?" perguntou ela uma tarde, enquanto trabalhava em uma nova série de pinturas abstratas. Roberto observou as obras de Sofia, percebendo como elas haviam evoluído desde o encontro com Carmen. As cores eram mais intensas, as formas mais angulares, como se estivesse processando conflitos internos através de sua arte. "Um dos meus filhos está doente", admitiu finalmente. "Ele precisa de um tratamento médico caro." Sofia largou o pincel, girando-se para olhá-lo diretamente. "E você vai ajudar?" "Não sei como fazer isso sem parecer que estou tentando comprar meu lugar nas vidas deles." "Roberto", disse Sofia suavemente, "às vezes ser pai significa fazer o certo, independentemente de como é percebido." Naquela noite, Roberto tomou uma decisão que sabia que poderia mudar tudo. Ligou para Carmen. "Precisamos conversar sobre Mateus", disse sem rodeios. O silêncio do outro lado da linha lhe confirmou que Carmen sabia exatamente do que ele estava falando. "Como você soube?" perguntou finalmente. "Ele me contou. Carmen, eu posso pagar o tratamento. Posso resolver isso amanhã mesmo. Eu não preciso da sua caridade", respondeu ela com o orgulho que Roberto lembrava tão bem. "Não é caridade, é responsabilidade paternal. É o que eu deveria ter estado fazendo durante 8 anos." Carmen ficou em silêncio, lutando entre sua independência feroz e o bem-estar de seu filho. "E o que você quer em troca?" perguntou finalmente. "Nada", respondeu Roberto, e pela primeira vez em anos, aquela palavra era completamente honesta. "Eu só quero que Mateus fique bem." A ligação chegou às 3 da manhã, quebrando o silêncio da madrugada paulistana como um vidro que se estilhaça. Roberto acordou imediatamente, seu instinto empresarial treinado para responder a emergências, mas nada o havia preparado para ouvir a voz quebrada de Carmen do outro lado da linha. "Roberto, preciso da sua ajuda", sussurrou ela, e nessas 5 palavras ele pôde ouvir anos de orgulho se desfazendo. "O que aconteceu?" perguntou, já se levantando da cama. "É Mateus. Ele está no hospital. Não consegue respirar direito e..." Sua voz se quebrou completamente. "Os médicos dizem que ele precisa ser internado." Roberto não pensou 2 vezes. Em 20 minutos, ele estava em seu carro, dirigindo pelas estradas vazias em direção ao hospital regional onde Carmen havia levado Mateus. A cidade dormia ao seu redor, mas sua mente estava completamente desperta, cheia de uma preocupação paternal que ele nunca havia experimentado antes. O Hospital Regional de São Paulo, às 4 da manhã, era um lugar de luzes fluorescentes e corredores que cheiravam a desinfetante e medo. Roberto encontrou Carmen na sala de espera pediátrica, seu vestido amassado e seus olhos vermelhos de tanto chorar. Diego dormia encolhido em uma cadeira ao lado dela, usando a jaqueta da mãe como cobertor. "Como ele está?" perguntou. Roberto, sentando-se ao lado de Carmen. "Estável, mas precisa de oxigênio suplementar", respondeu ela sem olhá-lo. "Dizem que é uma crise asmática severa, que se ela tivesse esperado mais tempo..." Ela não terminou a frase, mas Roberto entendeu. Carmen se culpava por não ter conseguido arcar com o tratamento preventivo que poderia ter evitado aquela crise. "Posso vê-lo?" perguntou suavemente. Carmen assentiu e juntos caminharam até o quarto onde Mateus estava conectado a uma máquina de oxigênio. A criança parecia tão pequena e vulnerável na cama do hospital que Roberto sentiu como se seu coração se partisse em pedaços. "Pai!" sussurrou Mateus quando viu Roberto entrar. Era a primeira vez que um dos gêmeos o chamava assim, e a palavra atingiu Roberto com uma força emocional que ele não havia antecipado. "Estou aqui, meu filho", respondeu, aproximando-se da cama. "Como você se sente?" "Melhor",
sorriu Mateus fracamente. O senhor vai ficar? Roberto olhou para Carmen, que assentiu silenciosamente. Sim, vou ficar. As 18 horas seguintes foram uma revelação para Roberto. Ele permaneceu no hospital, alternando entre o quarto de Mateus e a lanchonete onde comprava comida para Carmen e Diego. Ele viu como Carmen não se separou nenhum momento do lado de seu filho, como conhecia cada sintoma, cada necessidade, cada medo de Mateus. Durante a madrugada do segundo dia, quando Mateus finalmente havia conseguido dormir profundamente, Carmen e Roberto se encontraram sozinhos no corredor do hospital. Obrigado por ficar, disse Carmen suavemente. Ele é meu filho também, respondeu Roberto, e pela primeira vez aquelas palavras soaram completamente verdadeiras. Carmen o olhou diretamente pela primeira vez em meses. Durante 8 anos, eu fui mãe e pai para eles. Eu tomei todas as decisões difíceis. Eu enfrentei todas as crises sozinha. E eu faria de novo, porque eu os amo mais que a minha própria vida. Roberto assentiu, entendendo que Carmen não estava reclamando, mas explicando. Mas eu também vi como eles te olham agora, continuou ela. Como eles esperam suas visitas. Como Diego imita sua maneira de construir com blocos. Como Mateus desenha barcos porque você disse que gostava de viajar. Carmen, eu não fui justa com você, interrompeu ela. Eu tomei decisões baseadas no homem que você era 8 anos atrás, não no homem que você poderia se tornar. Roberto sentiu algo mudando no ar entre eles, uma possibilidade que ele não havia contemplado. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos tentar ser uma família. Não como antes, mas como algo novo. Por eles. O momento foi interrompido pela chegada de Sofia, que havia ido ao hospital depois de receber a mensagem de Roberto explicando onde ele estava. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica, lembrando a todos a complexidade da situação. Como está a criança? Perguntou Sofia, tentando manter sua compostura profissional, apesar da obviedade de que ela havia interrompido um momento íntimo. Melhor, respondeu Carmen, voltando à sua atitude protetora. Sofia observou a cena. Roberto claramente exausto, mas mais presente emocionalmente do que ela jamais o havia visto. Carmen com a vulnerabilidade de uma mãe que havia enfrentado uma crise. E a conexão palpável entre eles, que falava de uma história compartilhada que ela nunca poderia entender completamente. Roberto, podemos conversar? Perguntou Sofia. Enquanto caminhavam para a lanchonete do hospital, Sofia finalmente verbalizou o que havia estado sentindo durante meses. Você está os perdendo, não é? Roberto parou, sabendo que aquela conversa havia sido inevitável desde aquela noite na estrada. Sofia, não é uma pergunta que requer uma resposta diplomática, disse ela. É uma pergunta que requer honestidade. Roberto a olhou, vendo em seus olhos a inteligência e percepção que o haviam atraído inicialmente para ela. Eu não sei o que estou sentindo, admitiu. Tudo mudou desde que eu descobri que tenho filhos. Tudo, incluindo eu. Não era uma pergunta. Roberto não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente para Sofia, que percebeu que a vida que eles haviam construído juntos estava sendo reescrita por forças que ela não podia controlar. 3 semanas depois da crise hospitalar de Mateus, Roberto se encontrava em seu escritório revisando uma proposta que poderia mudar radicalmente seu futuro. Carmen havia recebido uma oferta para projetar um complexo turístico em Porto de Galinhas. Um projeto que duraria 6 meses e lhe proporcionaria a estabilidade financeira de que tanto precisava. A ironia não lhe escapava. Justo quando ele havia começado a construir um relacionamento real com seus filhos, o destino apresentava uma oportunidade que poderia separá-los novamente.
Sua secretária anunciou que Carmen havia chegado para sua consulta. Durante as últimas semanas, eles haviam estabelecido uma rotina de comunicação mais frequente, discutindo não apenas as visitas com os gêmeos, mas também decisões importantes sobre sua criação. Você já tomou uma decisão sobre Porto de Galinhas? Perguntou Roberto diretamente quando Carmen entrou em seu escritório. Ela se sentou na cadeira em frente à sua mesa. Um gesto que lembrava dolorosamente as reuniões de negócios que eles costumavam ter quando eram casados, e ela o ajudava com os aspectos arquitetônicos de seus empreendimentos. É uma oportunidade. Incrível, respondeu Carmen. O dinheiro me permitiria finalmente ter segurança financeira. Eu poderia pagar o tratamento completo de Mateus sem depender de ninguém. Roberto percebeu a ênfase na última frase. Apesar de ele ter pago discretamente todas as despesas médicas de Mateus, Carmen ainda lutava com sua independência. E as crianças? Como elas se sentem a respeito? Eu ainda não contei a elas, admitiu Carmen. Eu não sei como explicar que justo quando encontraram seu pai, poderíamos nos mudar para longe por 6 meses. Roberto se levantou de sua mesa e caminhou até a janela que dava vista para São Paulo. A cidade se estendia diante dele como sempre, mas já não se sentia como o centro de seu universo. O que aconteceria se você não precisasse se preocupar com dinheiro? Perguntou. Carmen franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, se o aspecto financeiro não fosse um fator, você aceitaria o trabalho? Roberto, eu não vou aceitar que você me mantenha. Já conversamos sobre isso. Não estou falando de te manter, respondeu ele, girando-se para olhá-la. Estou falando de algo maior. Antes que Carmen pudesse responder, o telefone dela tocou. Era Diego, ligando de casa com urgência na voz. Mamãe, vem rápido. Mateus está desenhando algo estranho e está chorando. Carmen ficou pálida. Desde a crise hospitalar, qualquer mudança no comportamento de Mateus a alarmava imediatamente. Vamos, disse Roberto, pegando as chaves de seu carro. Encontraram Mateus em seu quarto, cercado por desenhos espalhados pelo chão. Todos mostravam a mesma imagem, uma família separada pela água, com figuras em margens diferentes de um rio impossível de atravessar. O que está acontecendo, meu filho? Perguntou Carmen, ajoelhando-se ao lado de seu filho. Eu ouvi quando você estava falando ao telefone sobre ir embora, soluçou Mateus. O papai vai ficar sozinho de novo? Diego se aproximou, pegando a mão de seu irmão. Eu disse que não era verdade, que o papai podia vir com a gente, mas ele disse que os pais não podem deixar seus empregos. Roberto sentiu como se tivesse recebido um golpe físico. Aquelas crianças que mal haviam começado a conhecê-lo já temiam perdê-lo. A responsabilidade de suas decisões nunca havia sido tão clara. Mateus, olha para mim, disse Roberto, ajoelhando-se ao nível da criança. O que você mais quer? Que sejamos uma família, respondeu Mateus. Simplesmente, como as famílias dos meus desenhos, mas de verdade. Roberto olhou para Carmen, vendo em seus olhos a mesma luta interna que ele sentia. Os gêmeos os observavam com a esperança desesperada de crianças que haviam aprendido que os adultos podiam desaparecer de suas vidas sem explicação. E se nós encontrássemos uma maneira de ser uma família sem que mamãe tenha que recusar seu trabalho? Perguntou Roberto cuidadosamente. Como? Perguntou Diego com curiosidade prática. Roberto respirou fundo, sabendo que estava prestes a propor algo que mudaria tudo. E se eu transferisse minha empresa para Porto de Galinhas por 6 meses? E se nós fôssemos todos juntos? O silêncio que se seguiu foi denso de possibilidades. Carmen o olhava com surpresa, os gêmeos com esperança renovada. Roberto, você não pode reorganizar sua vida inteira por nós, disse Carmen. Por que não? Respondeu ele.
Durante 8 anos, minha vida foi só trabalho. Talvez seja a hora de o trabalho ser parte da minha vida, não toda a minha vida. Diego e Mateus se olharam, processando a possibilidade de que seus pais realmente pudessem encontrar uma maneira de estar juntos. Isso significa que seremos uma família de verdade? Perguntou Mateus. Roberto olhou para Carmen, vendo em seus olhos uma mistura de medo e esperança que refletia exatamente o que ele sentia. Significa que vamos tentar, respondeu finalmente. A proposta de Roberto havia criado uma nova dinâmica na casa de Carmen. Durante 3 dias, os gêmeos haviam estado incomumente silenciosos, processando a possibilidade de que sua família, fragmentada, pudesse se reconstituir de alguma maneira. Carmen, por sua vez, se debatia entre a esperança e o pragmatismo que havia desenvolvido durante anos de solidão materna. Foi Diego quem finalmente quebrou o silêncio com uma pergunta que mudaria tudo. Mamãe, se o papai vier com a gente para Porto de Galinhas, vocês vão se casar de novo? A pergunta chegou durante o café da manhã, quando Carmen preparava ovos mexidos e Roberto havia chegado cedo para levar as crianças para a escola. A normalidade doméstica da cena contrastava dramaticamente com a complexidade da situação. É complicado, meu filho, respondeu Carmen, evitando o olhar de Roberto. Por que é complicado? Insistiu Mateus. Se eles se amam e nós amamos os dois, não é simples? Roberto deixou sua xícara de café, consciente de que as crianças haviam reduzido a situação à sua essência mais básica, eliminando todas as complexidades que os adultos haviam construído ao redor dela. Mateus tem razão, disse Roberto lentamente. Talvez nós tenhamos estado complicando algo que poderia ser simples. Carmen se virou do fogão para olhá-lo diretamente. Roberto, nós não podemos basear decisões de vida no desejo de 2 crianças de ter uma família perfeita. E por que não? Perguntou ele. Durante 8 anos, eu baseei minhas decisões no desejo de ter uma empresa perfeita. Eles não merecem ao menos a mesma consideração? Antes que Carmen pudesse responder, o telefone tocou. Era o investigador particular de Roberto com informações que ele havia estado esperando durante semanas. Roberto se desculpou e saiu para o pátio para atender a ligação. O que ele ouviu o deixou completamente em choque. Senhor Almeida, descobri algo importante sobre os documentos de divórcio que o senhor me pediu para revisar, disse o investigador. Há um erro nos papéis originais. Devido a um problema burocrático no cartório, tecnicamente, vocês nunca finalizaram legalmente o divórcio. Roberto sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O que isso significa exatamente? Significa que o senhor e a senhora Carmen ainda são casados legalmente. O divórcio nunca foi processado completamente. Roberto desligou o telefone com as mãos trêmulas. Aquela revelação mudava tudo. Seu relacionamento com Sofia, a situação legal com os gêmeos e a possibilidade de reconstruir sua família. Quando voltou para a cozinha, Carmen notou imediatamente sua expressão alterada. O que aconteceu? Você está bem? Roberto olhou para os gêmeos, que tomavam café da manhã alheios à magnitude do momento, e depois para Carmen. Precisamos conversar, em particular. Depois de mandar as crianças se prepararem para a escola, Roberto se sentou em frente a Carmen na pequena mesa da cozinha. Carmen, nós nunca nos divorciamos legalmente. Ela o olhou sem entender. O que você quer dizer? Quero dizer que, segundo a lei, nós ainda somos casados. Houve um erro burocrático durante todos esses anos. Carmen ficou pálida, processando as implicações daquela informação. Mas isso significa que seu relacionamento com Sofia é complicado legalmente, sim, terminou Roberto, mas também significa que talvez o destino esteja nos dando uma segunda chance. Carmen se levantou da mesa, caminhando até a janela que dava para o pequeno jardim onde os gêmeos costumavam brincar.
Roberto, nós não podemos reconstruir nosso casamento baseados em um erro burocrático. Não, concordou ele, mas poderíamos reconstruí-lo baseados em quem somos agora, não em quem éramos 8 anos atrás. O momento foi interrompido por Diego gritando de seu quarto. Mamãe, Mateus desenhou algo lindo. Quando foram ver, encontraram um novo desenho. Uma família de 4 pessoas sob um sol brilhante, todos de mãos dadas, com uma casa ao fundo e o oceano à distância. Somos nós em Porto de Galinhas, explicou Mateus, como uma família de verdade. Roberto e Carmen se olharam, vendo nos olhos um do outro a mesma pergunta. Eles tinham coragem de tentar transformar o desenho de uma criança em realidade. Sofia recebeu a notícia sobre o estado legal do casamento de Roberto com a serenidade de alguém que havia estado esperando uma confirmação do que já intuía. Estavam em seu ateliê de arte, cercados pelas obras que ela havia criado durante os últimos meses. Explosões de cor que refletiam turbulência emocional e busca de identidade. Então, tecnicamente, eu estive em um relacionamento com um homem casado, disse ela, sem desviar o olhar da tela em que estava trabalhando. Roberto se aproximou dela, mas Sofia levantou uma mão para detê-lo. Não é sua culpa, nenhum de nós sabia, acrescentou. Mas isso não torna a situação menos complicada. Sofia, eu posso resolver isso. Eu posso finalizar o divórcio imediatamente, ofereceu Roberto. Ela finalmente se virou para olhá-lo, e Roberto viu em seus olhos uma maturidade que ele não havia notado antes. Os últimos meses a haviam mudado, forçando-a a questionar não apenas seu relacionamento com ele, mas também suas próprias prioridades e desejos. E depois, nós continuamos como se nada tivesse acontecido? Perguntou. Roberto, durante esses meses, eu vi como você se transforma quando fala de seus filhos. Eu vi como Carmen ainda consegue te fazer sorrir de uma maneira que eu nunca consegui. Isso não é verdade, protestou Roberto, mas sua voz careceu de convicção. Não? Sofia caminhou até uma de suas pinturas mais recentes, uma obra abstrata em tons azuis e cinzas. Eu pintei essa depois de te ver voltar de uma de suas visitas com os gêmeos. Eu nunca te tinha visto tão completo. Roberto observou a pintura, reconhecendo nela uma melancolia que ele não havia percebido no momento. Sofia, o nosso também é real. O que sentimos é real. Sim, é verdade, concordou ela. Mas também é real que você tem uma família que precisa que você tome uma decisão. E eu tenho uma vida para construir, com ou sem você. O celular de Roberto tocou, interrompendo o momento. Era Carmen e havia urgência na voz dela. Roberto, as crianças querem falar com você. É importante. 20 minutos depois, Roberto estava na sala de Carmen, onde Miguel e Mateus o esperavam com expressões sérias que pareciam muito maduras para seus 8 anos. Pai, queremos te perguntar uma coisa, começou Miguel. Você ama a Sofia? A pergunta direta do filho o pegou de surpresa. É complicado, filho. Adultos sempre dizem que é complicado, interrompeu Mateus. Mas amor não é complicado. Ou você ama alguém ou não ama. Roberto olhou para Carmen, buscando ajuda, mas ela simplesmente observava, esperando a resposta dele tanto quanto as crianças. Sim, amo a Sofia, admitiu finalmente. E você ama a mamãe? Perguntou Miguel. Roberto sentiu como se estivesse navegando um campo minado emocional. Também amo a mãe de vocês, mas de um jeito diferente. Os gêmeos se olharam, se comunicando com aquela telepatia que só irmãos muito unidos desenvolvem. Então todo mundo pode ficar junto? Perguntou Mateus com a lógica simples da infância. Não funciona assim, filho, explicou Carmen suavemente. Adultos não podem amar 2 pessoas da mesma maneira ao mesmo tempo. Por que não? Insistiu Miguel. A gente ama vocês 3.
A observação inocente de Miguel criou um silêncio profundo na sala. Roberto percebeu que seus filhos haviam incluído Sofia em seu conceito de família, apesar de todas as complicações. Por quê? Respondeu Roberto cuidadosamente. Quando adultos se amam de certa maneira, é exclusivo, como o amor que vocês dois têm, mas diferente. Mas isso significa que alguém vai ficar sozinho? Perguntou Mateus, os olhos se enchendo de lágrimas. Roberto se ajoelhou diante dos filhos, tomando suas pequenas mãos nas suas. Significa que tenho que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E preciso que entendam que, não importa o que eu decida, vocês sempre serão o mais importante para mim. Carmen observava a cena com o coração dividido. Pela primeira vez em 8 anos, via Roberto sendo completamente honesto sobre seus sentimentos, mesmo quando essa honestidade era dolorosa. Quanto tempo você precisa para decidir? Perguntou Carmen. Roberto olhou para seus filhos, depois para Carmen, e finalmente para a janela, onde podia ver seu carro estacionado, sabendo que Sofia o esperava em algum lugar de Ipanema. 1 mês, respondeu. Preciso de 1 mês para fazer isso direito. O mês que Roberto havia se dado para tomar sua decisão estava se esgotando quando uma revelação inesperada mudou completamente o panorama. Sofia havia estado trabalhando intensamente em uma nova exposição, colocando toda sua energia criativa em um projeto que a ajudasse a processar as mudanças em sua vida. Foi durante uma consulta médica de rotina que o mundo de todos cambaleou novamente. Parabéns, você está grávida, anunciou a médica com um sorriso que Sofia não conseguiu retribuir. O choque inicial deu lugar a uma mistura de emoções contraditórias. Sofia ficou sentada no estacionamento do consultório médico por 1 hora, processando as implicações dessa notícia. Seu relacionamento com Roberto estava em um momento de definição. Ele estava considerando se reconciliar com sua ex-esposa. E agora ela estava esperando um filho dele. Naquela noite, Roberto chegou ao ateliê de Sofia, como havia feito todas as noites durante o último mês, mantendo uma rotina que lhes dava certa normalidade enquanto ele tomava sua decisão. A encontrou sentada diante de uma tela em branco, o que era incomum nela. Você não conseguiu pintar hoje? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. Roberto, preciso te dizer uma coisa, respondeu Sofia sem se virar. Estou grávida. As palavras atingiram Roberto como um raio. Ele se sentou pesadamente no sofá do ateliê, sua mente trabalhando para processar essa nova informação. Você tem certeza? Fiz o teste 3 vezes. Sim, tenho certeza. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes noturnas de Ipanema. Em 1 mês, ele havia passado de descobrir que tinha 2 filhos a se deparar com a possibilidade de um terceiro. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Sofia se virou para olhá-lo, e Roberto viu em seus olhos uma determinação que não havia estado lá antes. Quero ter esse bebê, disse claramente. Mas não quero que você se sinta obrigado a ficar comigo por isso. Sofia. Não, deixa eu terminar, interrompeu ela. Durante esses meses eu estava esperando que você escolhesse entre Carmen e eu, como se fôssemos opções em um cardápio. Mas percebi que não quero ser a opção de ninguém. Roberto se aproximou dela, mas Sofia levantou uma mão para detê-lo. Este bebê vai ter uma mãe que o ama incondicionalmente. Se você quiser fazer parte da vida dele, terá que ser porque realmente deseja, não por obrigação ou culpa. Enquanto isso acontecia no Rio de Janeiro, Carmen recebia uma ligação que também mudaria tudo. Era sua irmã Helena, ligando de São Paulo com notícias sobre a investigação que ela havia estado fazendo sobre Roberto. Carmen, descobri algo sobre Roberto que você precisa saber, disse Helena com urgência. Você sabia que durante os últimos 2 anos ele tem doado dinheiro anonimamente para organizações de ajuda a mães solteiras? Carmen franziu a testa. O que você quer dizer? Eu estava investigando as finanças públicas dele.
para aquela matéria que estou escrevendo sobre empresários brasileiros e descobri que ele doou mais de 2 milhões de reais para organizações que ajudam mulheres na sua situação. Carmen, ele tem feito isso desde antes de saber que vocês existiam. Carmen se sentou lentamente processando essa informação. Você tem certeza? Completamente. E tem mais. Ele também tem financiado programas de educação artística para crianças de baixa renda. Carmen, acho que Roberto tem tentado compensar por algo que ele nem sequer sabia que tinha feito de errado. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. Os gêmeos haviam notado sua preocupação durante o jantar, fazendo perguntas que ela havia desviado diplomaticamente. Mas agora, na solidão de seu quarto, ela se confrontava com a possibilidade de que havia julgado Roberto mal durante todos esses anos. No dia seguinte, tomou uma decisão que exigia mais coragem do que ela havia pensado possuir. Ligou para Roberto. Precisamos conversar. Nós três. Você, Sofia e eu. Carmen, não acho que seja uma boa ideia. Roberto, Sofia está grávida, não é? O silêncio do outro lado da linha confirmou suas suspeitas. Como você soube? Porque eu a conheço melhor do que você pensa. E porque é hora de todos nós pararmos de tomar decisões na escuridão. Se vamos resolver isso, precisamos fazer juntos, como adultos responsáveis. A reunião aconteceu em um local neutro. A cafeteria do Hotel Copacabana Palace, um lugar público que obrigaria todos a manterem a compostura. Carmen chegou primeiro. Escolheu uma mesa na varanda com vista para o jardim e esperou com a ansiedade de alguém que está prestes a participar da conversa mais importante de sua vida. Roberto chegou pontualmente, como sempre, mas Sofia se atrasou 15 minutos. Quando finalmente apareceu, usava um vestido azul marinho que disfarçava sua gravidez inicial, mas seu rosto mostrava a determinação de alguém que havia tomado decisões difíceis. Obrigada por virem, começou Carmen, assim que todos se sentaram. Sei que isso é inusitado, mas acho que nós três merecemos clareza. Sofia tomou água mineral enquanto observava Carmen com uma mistura de curiosidade e respeito. Durante meses, ela havia percebido a ex-esposa de Roberto como uma rival, mas vê-la pessoalmente, notando a serenidade e a força que emanava, começou a entender por que Roberto havia lutado tanto com seus sentimentos. Roberto me contou sobre sua gravidez, disse Carmen diretamente a Sofia. Parabéns. A cortesia inesperada pegou Sofia de surpresa. Obrigada, sei que isso complica as coisas ainda mais. Na verdade, acho que simplifica, respondeu Carmen, olhando para Roberto. Porque agora todos nós temos que ser completamente honestos sobre o que queremos. Roberto havia permanecido em silêncio, observando as duas mulheres mais importantes de sua vida, tentando navegar uma situação para a qual não existia manual de instruções. Carmen, você descobriu algo sobre minhas doações, disse ele finalmente. Ela assentiu. Minha irmã me contou sobre seu trabalho com organizações de mães solteiras. Por que você nunca mencionou? Roberto olhou para suas mãos, lutando com emoções que raramente havia permitido emergir. Porque depois do nosso divórcio, percebi que havia sido um marido péssimo. Pensei que, talvez, ajudando outras famílias, eu pudesse compensar o dano que havia causado. Mas, por que mães solteiras especificamente? Insistiu Carmen. Porque eu temia que tivesse deixado alguém sozinha, criando meus filhos sem meu apoio. Eu não sabia sobre Miguel e Mateus, mas algo dentro de mim sentia que havia uma dívida a pagar. Sofia observou essa confissão com fascinação. O Roberto vulnerável que ela estava vendo era completamente diferente do empresário controlador que ela havia conhecido. Roberto, disse Sofia suavemente, preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesto. Se Carmen não tivesse aparecido naquela noite na estrada, se você nunca tivesse descoberto os gêmeos,
Você teria sido feliz comigo? A pergunta cortou o ar como um bisturi. Roberto olhou-a diretamente, sabendo que sua resposta determinaria o futuro de todos. Sim, respondeu, eu teria sido feliz, mas não teria sido completo. Carmen sentiu uma pontada de dor e compreensão simultaneamente. E agora? Perguntou. O que te faria completo? Roberto respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento da decisão que ele havia estado adiando. Eu amo vocês duas, disse finalmente, mas de maneiras diferentes, Carmen. Você é a mãe dos meus filhos, minha história, a mulher que me conhece melhor do que ninguém. Sofia, você é meu presente, meu crescimento, a mulher que me mostrou que eu podia mudar. Sofia tomou a mão de Roberto por cima da mesa. Roberto, isso não responde à pergunta. Você não pode ter nós duas. Eu sei, admitiu ele. E por isso eu tomei uma decisão. Carmen e Sofia esperaram, o ar carregado de expectativa. Quero finalizar legalmente meu divórcio com Carmen, disse Roberto. Quero que ela pegue aquele trabalho em Cancún e construa a vida independente que ela merece. E quero me comprometer completamente com Sofia e nosso bebê. Carmen sentiu uma mistura de alívio e perda. E os gêmeos? Perguntou. Seremos uma família moderna, respondeu Roberto. Você será a mãe deles, eu serei o pai deles, e Sofia será parte da família estendida. Se todos nós conseguirmos lidar com isso com maturidade. Sofia olhou para Carmen, vendo em seus olhos a mesma pergunta que ela tinha. Você acha que podemos fazer isso funcionar? Perguntou Sofia. Carmen sorriu pela primeira vez na conversa. Acho que, pelo bem das crianças, todos nós podemos aprender a ser uma família não tradicional, mas funcional. 6 meses depois daquela conversa decisiva no Copacabana Palace, a vida havia tomado uma forma que nenhum dos envolvidos teria conseguido imaginar. Roberto estava em uma praia de Porto de Galinhas, observando Miguel e Mateus construírem castelos, de areia sob a supervisão carinhosa de Sofia, que parecia radiante em seu 7º mês de gravidez. Carmen trabalhava a poucos metros de distância, revisando os projetos do complexo turístico que ela havia projetado, ocasionalmente levantando o olhar para sorrir para seus filhos. O projeto havia sido um sucesso estrondoso, estabelecendo sua reputação como uma das arquitetas mais promissoras do Brasil. Pai, vem nos ajudar, gritou Miguel, interrompendo as reflexões de Roberto. Sofia diz que você é melhor com as torres altas. Roberto se aproximou, ajoelhando-se na areia ao lado de sua família não tradicional, mas profundamente funcional. Durante esses meses, ele havia aprendido que o amor nem sempre se ajusta às definições convencionais e que famílias podem ser criadas com vontade, paciência e muito trabalho emocional. Sofia havia demonstrado uma capacidade extraordinária de se conectar com os gêmeos. Sua natureza artística ressoava especialmente com Mateus, que havia começado a criar obras mais complexas e cheias de cor. Miguel, por sua vez, havia encontrado nela uma aliada em suas construções cada vez mais ambiciosas. Como você se sente? Perguntou Roberto a Sofia, enquanto construíam juntos. Completa, respondeu ela, tocando sua barriga. Nunca pensei que diria isso, mas acho que encontramos a maneira certa de fazer isso. Carmen se aproximou do grupo, suas sandálias afundando levemente na areia quente. Os projetos foram aprovados, anunciou. O projeto estará pronto em 3 meses, exatamente quando a irmãzinha deles nascer. Os gêmeos haviam recebido a notícia da gravidez com a alegria típica das crianças que veem sua família crescer. Para eles, a ideia de ter uma irmãzinha era emocionante. E o fato de Sofia ser a mãe havia sido aceito com a naturalidade de quem aprendeu que o amor pode tomar muitas formas. Já decidiram o nome? Perguntou Carmen, sentando-se na areia ao lado deles. Helena, respondeu. Sofia,
como sua irmã, que foi quem nos ajudou a entender que Roberto havia estado mudando muito antes de nos conhecer. Carmen sorriu, comovida pelo gesto. As duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade inesperada, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Roberto e as crianças. Mãe, você vai voltar com a gente para São Paulo quando o seu trabalho acabar? Perguntou Mateus. Carmen olhou para Roberto e Sofia antes de responder. Vou morar perto de vocês, mas na minha própria casa. Assim posso visitá-los todos os dias, mas vocês também podem ter seu espaço com o pai e a Sofia. Era uma solução que eles haviam discutido exaustivamente. Roberto havia vendido sua empresa para seu sócio e havia estabelecido uma consultoria menor que lhe permitia flexibilidade para estar presente na vida de seus filhos. Sofia havia aberto um ateliê de arte que incluía aulas para crianças, combinando sua paixão profissional com sua nova realidade familiar. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o mar de Porto de Galinhas, Roberto refletiu sobre o caminho que os havia levado até aquele momento. A tempestade que havia paralisado seu Mercedes naquela estrada havia sido o catalisador para desmantelar uma vida construída sobre o controle e as aparências, e reconstruí-la baseada na autenticidade e no amor. Sabe o que é mais estranho de tudo isso? Disse ele a Carmen, enquanto as crianças brincavam nas ondas. O quê? Que nós somos mais felizes separados do que jamais fomos casados. Mas também somos uma melhor família agora do que quando tentávamos ser uma família tradicional. Carmen assentiu, observando como Sofia ajudava Mateus a encontrar conchas na areia. Acho que finalmente entendemos que o amor não se trata de posse, mas de permitir que as pessoas sejam quem realmente são. Miguel correu em direção a eles, encharcado e rindo. Olha o que eu achei! Gritou, mostrando uma concha perfeita. É para Helena, para quando ela nascer. Roberto pegou seu filho nos braços, sentindo a areia molhada em sua camisa cara, mas sem se importar em absoluto. É perfeita, filho. Como você soube que ela ia querer? Porque irmãs sempre querem as coisas bonitas que seus irmãos encontram para elas, respondeu Miguel com a sabedoria simples da infância. Enquanto voltavam para o hotel naquela noite, Roberto carregando Mateus, dormindo, e Miguel andando de mãos dadas com Sofia, Carmen observou a cena com uma sensação de paz que não havia experimentado em anos. Eles haviam criado algo único, uma família extensa, onde o amor havia triunfado sobre a convenção, onde os erros do passado haviam sido transformados em sabedoria para o futuro. O Mercedes avariado daquela noite tempestuosa havia sido substituído por algo muito mais valioso, uma compreensão madura do que realmente significa amar e ser amado, sem condições, sem posse, mas com compromisso absoluto para o bem-estar de todos os envolvidos. 3 meses depois, quando Helena nasceu em um hospital de São Paulo, ela esteve cercada não apenas por seus pais, mas por uma família completa que havia aprendido que os finais felizes nem sempre se parecem com os contos de fadas, mas podem ser igualmente bonitos quando são construídos sobre a base sólida do amor autêntico e da responsabilidade compartilhada. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.